Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Estamos, neste período, fazendo um estudo, um breve estudo, sobre as obras de André Luiz. Nós já fizemos uma análise no livro Nosso Lar, no livro Os Mensageiros. Hoje, o nosso livro que nós vamos trabalhar é o livro Obreiros da Vida Eterna. Antes, como nós fazemos em todos os nossos programas, nós gostaríamos de, como eu deixo escrito ali, esse nosso trabalho não dispensa a leitura do livro, que é muito mais rico no seu conteúdo, tá? Então, o objetivo aqui é nós fazermos alguns comentários no foco do livro, qual é o ponto central daquele livro, qual que é o objetivo, no nosso ponto de vista, que o André Luiz teve com determinada obra, outra, para que você, de repente, se interesse pelo livro A mais do que pelo livro B. Então, você vai começar a ler pelo livro A, para depois ler o livro B, ou coisas assim. E é uma chance da gente relembrar alguns conceitos espíritas que, de repente, estão um pouco esquecidos. É importante termos todo o aspecto doutrinário em mente para todas as situações em nossas vidas aqui no plano físico. O objetivo dessa obra, Obreiros da Vida Eterna, ela vai focar muito o contexto da desencarnação, o ato de eu desencarnar não me transforma num outro ser. Eu continuo sendo o que eu sempre fui. Nós todos, continuamos sendo aquilo que nós éramos. Se os nossos pensamentos eram construtivos, continuaremos tendo. Se os nossos pensamentos e ações eram baseados em situações destrutivas, vamos continuar sendo assim. Então, esse livro, ele contém 20 capítulos, em média, depende do tamanho da letra, né? 304 páginas, a psicografia do nosso querido Chico, e o autor é o ponto central desse nosso estudo, André Luiz. O livro começa no capítulo 1, chamado Convite ao Bem. O André Luiz foi conduzido pelo assistente Jerônimo ao Templo da Paz, onde eles vão assistir uma grande palestra. E o interessante é a riqueza de detalhes que os livros têm, dos locais onde eles estão, do nível de energia que tem naquele local. No capítulo 2, eles vão se juntar a um grupo socorrista que vem descer aos umbrais da espiritualidade no intuito de salvar algumas pessoas. A palavra salvar aí, deixar claro, é no sentido de ir lá, resgatar aquela pessoa, aquele espírito, na situação em que ele está. Porque enquanto eu vou me fechar no meu mundo, em tudo aquilo que eu entendo por ser verdade, tudo aquilo que eu acredito que é assim que eu tenho que ser e não tenho que enxergar mais nada, nós ficamos presos à possibilidade de os amigos espirituais colaborarem. Por isso que não é que os companheiros espirituais não têm amor, não têm caridade e deixa aqueles espíritos naquele nível de sofrimento. De forma alguma. Qualquer espírito no mundo extrafísico e num sofrimento, e ele expressa uma vontade de mudar, expressa no profundo do seu ser uma vontade de sair fora daquela situação, de verdade mesmo, ele é resgatado. Ele é levado para hospitais, a tratamento. É que, na verdade, nós não queremos. Nós temos uma realidade que nós construímos e assim ficamos presos. No capítulo 3, no interior de uma câmara estruturada em material similar ao vidro puro e tangente,
uma tela cristalina capta as vibrações mentais. Esse é um grande problema que existe na espiritualidade. André Luiz, em vários livros, ele vai falar sobre a possibilidade, na espiritualidade, de o nosso pensamento, o profundo do nosso ser, ele se exteriorizar. Aqui, eu tenho a máscara da persona, o corpo físico, ele, vamos dizer assim, ele esconde um pouco o que eu realmente sou. No mundo espiritual, isso não tem como ser feito. Eu sou aquilo que eu sou e não vai ter mudança. E aqui, ele vai falar, né? Formando quadros vivos e paisagem de águas mansas, árvores frondosas representando a vida. Tudo isso para recepcionar um admirável emissário espiritual de esferas superiores. Ele vem para falar sobre evolução que tende ao infinito. Isso é uma coisa interessante que o André Luiz coloca nesse capítulo 3. Esse espírito de luz que vem fazer uma palestra, ele vem, o foco da palestra dele é dizer, a evolução nunca termina, ela vai ao infinito. Nós não sabemos se realmente vai, mas na conjuntura em que nós estamos, no nível de evolução que nós estamos, nós enxergamos a evolução como sendo infinita. Ou seja, eu cada vez me aproximo mais de Deus, sem nunca ser Deus. Aquele Jesus que nós conhecemos pelo Evangelho de 2000 anos atrás, hoje ele está mais evoluído, sem dúvida. E a cada dia ele vai evoluindo como nós também estamos evoluindo. Talvez não na mesma velocidade, mas estamos. E aonde isso termina? Esse espírito vem dizer que essa evolução é o infinito. Agora nós estamos vivendo uma fase no processo evolutivo onde figura a dor, onde figura a evolução através da dor, em função da nossa forma de enxergar a vida, estando nós aqui na vida física ou na vida espiritual. Só que daqui um tempo, não sei quantas dezenas ou centenas de encarnações, nós vamos ter uma mudança no processo evolutivo. No capítulo 4, o André Luiz vai visitar na espiritualidade uma casa chamada Fabiano de Cristo, que nós temos aqui na Marginal Tietê, um prédio da Federação Espírita que cuida de pessoas ali, e existe essa mesma instituição, na verdade ela já existia, foi criada uma física, mas existe uma instituição na espiritualidade chamada Fabiano de Cristo, um asilo móvel com proteção elétrica contra invasões de espíritos maldosos. Mas o que é isso? Pois é, pessoal. Veja, aqui no mundo físico, nós temos a proteção. Você tem sua casa. Infelizmente, vivemos ainda num planeta bastante desequilibrado e você acaba tendo que se proteger. Você acaba tendo que criar na sua casa proteções contra espíritos encarnados que estão totalmente desequilibrados, fazendo coisas que não são muito éticas. Na espiritualidade, esses espíritos continuam fazendo isso. Só que existem as proteções espirituais. Uma proteção espiritual maravilhosa que nós temos aqui no mundo físico, mas muito mais ainda no mundo espiritual, é a prece. A prece feita com sinceridade, no profundo do nosso coração, nos isola de vibrações perigosas, pesadas, que tentam nos abalar. Porque, como o espírito lá no mundo espiritual vai atacar você e vai fazer o quê? Vai matar? Mas você já morreu, como é que vai morrer de novo? Não. Na espiritualidade, eles conseguem desequilibrar, se você não estiver devidamente num patamar de vibrações positivas, de pensamentos, de emissões energéticas sua equilibrada, eles vão conseguir te desequilibrar, te levando a sofrimentos, que é o que acontece na espiritualidade. O que é um espírito estar no umbral? É um espírito estar envolvido dentro
de um sentimento de culpa profundo, de uma revolta terrível. Ele continua revoltado, ele continua agindo de forma descontrolada. É isso que nós vamos perceber no mundo espiritual. Essa equipe está saindo do nosso lar, indo nesse local, que daqui eles vão para outros locais. É uma espécie de uma paradinha que eles vão dar ali e ter algumas lições. É nesse momento que ele conhece o irmão. Os nomes são estranhos nesses livros, que é para desvincular completamente com alguém aqui no mundo físico. Então, o irmão Gotuso, médico, assim como André Luiz, peregrinou nas zonas inferiores. Teve o mesmo problema, como milhões e milhões e milhões de nós também temos, desencarnamos e vamos para essas regiões tenebrosas, difíceis, em função do quê? Em função do nosso comportamento, em função da nossa forma de pensar, em função da nossa forma de enxergar a vida. Agora, alguns rapidinho se deslocam desse mundo espiritual de baixa vibração. Outros demoram mais, outros demoram muito mais. Tudo depende de cada um. Aqui depois ele fala que agora faz parte da equipe socorrista junto com o André Luiz. Essa equipe é um conjunto de pessoas de espíritos, que vão caminhar e ao longo desse livro, mostrando processo de desencarnação. Como lá no livro Missionário da Luz, o anterior que nós lemos, esse vai falar o contrário. Ele vai mostrar o processo de desencarnação e suas consequências. Há uma substância de descrição das reencarnações expiatórias nas quais o livre-arbítrio não foi atendido. É uma substanciosa descrição. Ele começa nesse capítulo, ao longo do livro, mostrando essa relação entre a forma que eu vivi e a forma com que eu vou viver na espiritualidade. De novo, não tem castigo de Deus, não tem castigo do plano espiritual. Tudo funciona de acordo com a forma com que eu enxergo a vida, da forma como que eu me enxergo, do quanto eu me amo de verdade. Quando eu me digo eu me amo, dá a impressão que eu tenho que comprar bens para mim, eu tenho que comprar coisas para mim. Não, eu me amar significa eu vou fazer as coisas que são construtivas para o meu espírito. O aprender, o trabalhar, amar, perdoar, tudo aquilo que é construtivo para mim, isso eu estou mostrando que eu me amo. No outro capítulo, dentro da morte, descrição do abismo, região trevosa, onde espíritos infelizes se apresentam como feras. Agora aqui nós temos que tentar explicar. Veja, no primeiro livro, no Nosso Lar, o André Luiz, ele se limita a dizer que certos espíritos, em função da forma com que eles viveram aqui na vida física, eles bagunçaram tanto com sua estrutura orgânica, psíquica, que ao desencarnar, o seu perispírito está totalmente deformado. Então ele falou, esses espíritos ficam verdadeiros ovoides, para ficar mais ou menos leve. Só que depois, nos próximos livros, nós vamos perceber que ele vai abrindo o jogo. Quando se fala espíritos infelizes se apresentam como feras, sendo repelidos com raios elétricos de choque, é porque o mundo espiritual não é uma fantasia, é uma realidade nua e crua, em que um espírito encarnado que viveu uma vida inteira prejudicando uma comunidade, um grupo social, algumas pessoas, ele está se prejudicando, porque na medida em que eu prejudico alguém, eu estou gerando dentro de mim energias negativas, pesadas, que vão deturpando o meu perispírito. E eu vou criando em mim um ser de agressão pura. Desencarna, o perispírito não está o normal dele.
Por isso, a feição, os gestos, a forma, ela muda a ponto de certas pessoas encarnadas fizeram coisas tão terríveis, que ela desestruturou todo o seu perispírito. Há relatos de espíritos no mundo espiritual, nos abismos da espiritualidade, em que eles estão amarrados em correntes fluídicas. Hoje em dia não se fala muito isso no espiritismo, não sei se é porque está fora de moda, não sei porque as pessoas têm medo de conversar sobre esse assunto, né? Mas a realidade é que nós, enquanto encarnados, cumprindo com tudo aquilo que é ético, que é construtivo, que é algo que faz bem para nós e para todos à nossa volta, estamos aprendendo. Caímos e levantamos, tal, temos alguns nossos deslizes, mas vamos trabalhando por nos melhorar. Por isso, o espírita, o que é espírita? É aquela pessoa que reconhece os seus erros, mas está lutando para ser melhor. Esse espírito, ao desencarnar, poderá ter dificuldade na espiritualidade? Poderá, mas vai estar num outro patamar do que aquele que teve uma vida inteira voltada na tentativa de prejudicar os outros, porque isso lhe faz bem. Ou achar que ele é melhor do que o outro porque ele tem recursos. Ou achar que, sabe, o mundo todo tem que girar em torno dele. Certos ditadores sanguinários. Imaginem vocês como é que fica a mente de um espírito que foi responsável pela morte de um monte de pessoas. Graças a uma lei, uma ordem, um monte de gente sofre. Isso tudo volta. Se eu emitir para você um sentimento de amor e de paz, você recebe, eu recebo de volta. Se eu emitir para você um sentimento de agressão, de ódio, se você estiver blindado com a estrutura da prece, do amor, do trabalho, das coisas construtivas, esse pensamento ruim bate e volta. Você não absorve. Mas, claro, se nós estivermos sintonizados com tudo aquilo que não é ético, a gente vai absorver porque estamos todos na mesma sintonia. Muito bem. Aí ele vai falar aqui que é repelido com raios elétricos de choque. É o que naquele momento, em 1940 e pouco, poderia se transcrever algum tipo de energia que é usada para não deixar que esses espíritos desequilibrados venham destruir um trabalho construtivo. Parece uma coisa meio bruta, mas não é. Junta-se um grupo de senhoras com marmitas, pão, sopa, e saem à noite ajudando as pessoas de rua. Pode ser, e assim esperamos, que ela sempre encontre pessoas afáveis, tranquilas, que recebam ajuda. Mas normalmente, quando tem essas equipes, vão 2, 3 homens para dar suporte para elas, porque elas podem ser agredidas. Mas elas estão indo para ajudar. O que a espiritualidade está fazendo? A espiritualidade está ajudando também. Só que a espiritualidade não interfere no mundo físico do jeito que a gente acredita. A interferência é muito sutil. Nossa obrigação é de fazer essa proteção. Quando nós chegamos no capítulo 7, leitura mental, expõe interessante quadro de clarividência entre desencarnados, quando um espírito com a mesma especialidade desdobrado vê e narra ações infelizes de um espírito encarnado sofredor. Então, o próprio desencarnado, enquanto eu estou encarnado, eu posso ter clarividência. A clarividência é uma mediunidade bastante peculiar, porque se você não estiver equilibrado, você vai pensar que você está doido. Você está vendo uma pessoa aqui, está vendo outra, só que essas pessoas não estão na sala. Você está vendo essas pessoas, mas ninguém está vendo.
há necessidade de ter um equilíbrio, um estudo, um aprendizado. Por isso que ter mediunidade, a gente precisa estudar bastante, muito, para que possamos ter equilíbrio em escutar o amigo espiritual. E quando a gente fala escutar, dá a impressão que vem pelo ouvido, mas não vem. Vem lá no fundo do nosso cucuruco, né? Lá no cérebro. É através do perispírito que nós recebemos essa informação que vem do mundo externo. A clarividência, você está enxergando os espíritos e os outros não estão. E aqui ele está mostrando um quadro de clarividência entre encarnados, quando o espírito com a mesma especialidade desdobrado vem e narra ações infelizes de um espírito encarnado sofredor. Normalmente a gente pensa, não, quem vai ter clarividência é o cara que está encarnado, está vendo o espírito. Aqui ele está mostrando uma situação diferente. O espírito está tendo uma leitura mental daquele encarnado problemático. Poxa, então eu não tenho, como é que eu vou dizer? Eu não tenho sigilo no meu pensamento? Sinto em dizer não. Porque os espíritos têm condições de adentrar o nosso ser. Kardec tem uma pergunta, ele diz: os espíritos interferem em nossas vidas? A resposta foi: muito mais do que vocês imaginam. Os espíritos têm a capacidade de interferir dentro de certos limites. Vou dar uma historinha bem curta. Está para cair uma telha. Eu estou passando um caminho. Se eu persistir nesse caminho, essa telha vai cair na minha cabeça. Vai. O espírito não vai segurar a telha? Não, não vai. A lei da gravidade será cumprida. Deus não obedece às leis que ele criou. Todos obedecem às leis. Tá. Então como é que faz? Não é para essa telha cair na minha cabeça? Não é. Os amigos espirituais vão fazer alguma coisa para desviar a sua atenção, para te parar, para fazer você mudar de caminho. Vão mexer com o seu eu profundo para alguma coisa. Agora que a telha vai cair, ela vai cair. Não vai ter ninguém que vai ficar segurando telha, não. Capítulo 8. Treva e sofrimento. Mostra o esforço assistencial nas zonas inferiores. Esse capítulo oferece excelente material para médiuns doutrinadores. Capítulo 8 é muito bom, porque ele vai mostrar justamente a luta dos amigos espirituais, desses grupos de trabalho na espiritualidade, indo nesses calabouços espirituais que são criados pelas mentes dos que estão ali, e esses grupos precisam entrar ali dentro. E normalmente esses trabalhos não são regidos por pessoas de boa vontade. Esses trabalhos, existe uma equipe onde tem mentores preparados para adentrar ali, porque os espíritos podem desequilibrar os principiantes. Eu não teria condições de entrar no lugar daquele. Por quê? Porque eu sou melhor que eles? Não, porque eu posso me envolver. Eu não estou equilibrado o suficiente para não me deixar envolver com aquela situação. Então os espíritos, os mentores, os instrutores, são espíritos de uma envergadura elevada, eles adentram com a gente e nos vigiam espiritualmente para que a gente não sucumba. Então ele vai mostrar nesse capítulo justamente esse procedimento. No capítulo 9, louvor e gratidão. Esse capítulo registra como os encarnados em desdobramento espiritual, por meio do sono, são recebidos na casa transitória para encontrar, por exemplo, parentes. Isso é uma coisa muito legal. Eu sonhei essa noite, acordei agora de manhã, estou tomando café com a família, eu sonhei com a tia fulana. É mesmo? Sonhei com ela. Nossa, mó legal. Nós estávamos andando num lugar lá, conversamos. Nossa, foi muito legal, estava legal. Puxa vida, você então visitou a tia ou ela veio visitar você. Mas foi tudo tão rápido. Eu só me lembro que eu a vi, eu estava sentado num banco, ela chegou, conversou comigo um pouquinho, eu não lembro mais nada e foi embora. Pois é. É bem provável que essa conversa não foi de 1 segundo, 10 segundos, não.
foi um encontro mesmo. Só que a densidade da matéria faz com que a gente desconecte daquilo que foi visto lá. Mas lá no profundo do nosso ser, aquilo está guardadinho. Algumas lições, algum aprendizado que foi feito ali, alguma advertência, alguma coisa, no momento oportuno a gente vai, puxa, acho que eu não vou fazer assim, vou fazer assado. Tá? E o último capítulo, furo purificador, em atividade existencial de grande impacto, emprego desse fogo purificador, esse contexto desse jato de energia para ajudar. Como você vai num centro espírita que você não está legal, você vai lá tomar passe, você senta, e o médium vem e dá o passe, joga aquele monte de energia, você vai embora para casa legal, melhor. É o mesmo procedimento, só que com uma outra forma de expressar, e agora estamos falando de espíritos desencarnados. É descrito o recolhimento dos espíritos necessitados na casa transitória. A seleção ocorre pela análise do aura do espírito, que demonstra verdadeiramente o arrependimento. Então, essa casa, que evidentemente é uma coisa gigante, com milhares e milhares e milhares e milhares de leitos para receber espíritos. De novo, há muitas pessoas que têm uma ideia que a espiritualidade é uma coisa bucólica. E é muito mais dinâmico até do que a própria vida física. Mas nós vamos ficar por aqui. Na nossa semana que vem, vamos continuar a segunda parte desse livro maravilhoso, Obreiros da Vida Eterna, com essa nossa live. E eu fecho o nosso bate-papo de hoje. Em você existem as causas da sua derrota e vibram as forças do seu triunfo. Tomara que todos nós consigamos seguir esse texto de André Luiz. Fiquem todos com a bênção do Mestre Jesus e até o próximo programa. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.